Nunca fui o tipo de pessoa que acreditasse em milagres ou em experiências espirituais. Meu nome é Stephanie e sempre me orgulhei de ser independente, de não precisar de ninguém. Cresci vendo minha mãe lutar sozinha para me criar, depois que meu pai nos abandonou sem nem olhar para trás. Desde muito pequena, aprendi que confiar nos outros era um erro e que, no final, a única pessoa em quem eu podia contar era em mim mesma. Isso moldou minha personalidade de tal maneira que, durante muito tempo, acreditei que isso era minha maior força. Eu não apenas evitava depender de alguém, como também desprezava a ideia de precisar de algo, além do que eu pudesse ver e tocar. Fé, espiritualidade, isso era coisa para os fracos, para aqueles que precisavam de algo no que se apoiar porque não podiam enfrentar a vida de frente. Pelo menos, era isso que eu pensava até aquela noite. Era uma noite qualquer. Depois de um longo dia de trabalho, cheguei em casa e notei que uma lâmpada no corredor estava queimada. Sem pensar muito, peguei uma escada e subi para trocá-la. Não era a primeira vez que fazia isso. Afinal, eu sempre resolvia tudo sozinha. Mas daquela vez, algo deu errado. Talvez o chão estava escorregadio. Talvez eu perdi o equilíbrio. Em um instante, senti meu corpo caindo. E no seguinte, minha cabeça bateu forte no chão. Um estalo seco encheu meus ouvidos, antes que tudo se apagasse. Não houve dor, apenas um silêncio absoluto, como se eu tivesse sido desconectada do mundo. Em um piscar de olhos, quando abri os olhos, levei alguns segundos para entender o que estava acontecendo. Havia algo estranho, algo fora do lugar. Foi então que percebi. Estava me observando. Meu corpo jazia estirado no chão da sala, imóvel. Meu rosto parecia pálido demais, os olhos fechados e, por alguma razão, eu não conseguia sentir meu próprio peito subindo e descendo com a respiração. Queria correr para o meu corpo, queria me levantar. Mas ao tentar me mover, percebi que não sentia peso, não sentia o chão sob meus pés. O pânico começou a crescer dentro de mim. Será que eu estava sonhando? Era isso, mas parecia tão real. Consegui ver a porta da minha casa sendo forçada. Os vizinhos devem ter ouvido o barulho da queda e chamado uma ambulância. Eu vi os paramédicos chegarem, murmurando ordens com vozes apagadas, como se estivessem muito distantes, mesmo estando bem ali. Um deles checou meu pulso e balançou a cabeça. Outro começou a fazer compressões no meu peito, mas eu não sentia nada. Apenas observava. O tempo parecia dobrar sobre si mesmo. Em um instante estava ali, vendo o frenético esforço dos médicos para me trazer de volta à vida. E no seguinte, tudo desapareceu. Fui arrancada daquele lugar, como se alguém tivesse puxado um tapete debaixo dos meus pés, jogada em um espaço onde não havia nada. E quando digo nada, não me refiro apenas à escuridão. Era mais do que a ausência de luz. Era a ausência de tudo. Nenhum som, nenhuma forma, nenhum cheiro, nem mesmo a sensação de existir. Apenas um vazio profundo, absoluto. Tentei gritar. Tentei correr, tentei qualquer coisa que me fizesse sentir real, mas não houve eco, não houve resposta. Foi nesse momento que senti algo que nunca havia sentido na vida. Uma vulnerabilidade avassaladora. Pela primeira vez, não tinha controle. Pela primeira vez, estava completamente sozinha. O tempo não existia ali. Eu sabia que tinham se passado segundos, minutos ou horas. Tudo o que eu tinha era essa sensação opressiva de estar perdida em algo que não conseguia compreender. Foi então que eu vi. No início, eram apenas sussurros baixos, distantes, como se viessem de todas as direções ao mesmo tempo. Concentrei-me, tentando entender, mas as palavras escapavam, misturando-se no vazio. Então começaram a se tornar mais nítidas. Você sempre foge da verdade. Você se escondeu atrás da fortaleza, mas era medo. Você se agarrou ao que era seguro. Com cada frase, senti um peso invisível. As camadas de proteção que eu havia construído ao longo da minha vida expunham algo que eu não queria enfrentar. Eu não sabia o que aconteceria comigo. Seria esse o fim? Eu ficaria presa ali para sempre?
O pânico começou a crescer, apertando minha existência como uma mão invisível em torno do que restava de mim. Mas antes que eu pudesse ser completamente engolida pela desesperança, algo mudou. Uma presença. No início, apenas uma sensação sutil, como uma brisa leve atravessando o nada. Mas então veio a luz. Pequena no começo, quase como um ponto distante, mas cresceu rapidamente. Se expandia e abrangia tudo, varrendo a escuridão como se tivesse existido. Eu deveria ter me sentido aliviada, mas em vez disso, uma onda de medo tomou conta de mim. Porque, pela primeira vez na minha vida, eu não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. A luz crescia até que não restasse nenhum vestígio do vazio ao meu redor. Mas aquela luz não era apenas um brilho, ela tinha presença. Era viva, envolvente, e carregava consigo algo que eu nunca havia sentido antes. Uma paz tão intensa que parecia dissolver todas as minhas defesas sem que eu precisasse lutar contra isso. Pela primeira vez, não sentia necessidade de resistir. Era como se uma parte de mim, enterrada sob anos de desconfiança e controle, finalmente pudesse respirar. Foi então que vi, em meio à luz, uma figura que começou a tomar forma. Primeiro, um contorno, depois traços mais definidos. Quando percebi quem estava ali, meu corpo, ou o que havia sido, naquele momento paralisou. Era ele. Não precisava que ninguém me dissesse. Não havia dúvidas. De alguma forma, eu sabia. Jesus estava na minha frente, mas ele não era como as imagens que eu havia visto em igrejas ou livros. Sua presença era algo que eu não conseguia entender completamente, mas que me envolvia de uma forma impossível de ignorar. Ele não precisava falar para que eu entendesse que sabia tudo sobre mim, cada pensamento, cada ressentimento, cada barreira que eu havia construído ao longo da minha vida para me proteger. Seu olhar atravessava todas as máscaras que eu acreditava inquebrantáveis, e pela primeira vez me vi completamente vulnerável. Queria desviar o olhar, queria me esconder, mas era impossível diante dele. Sentia como se todas as camadas que acumulei ao longo da vida tivessem sido arrancadas de uma só vez. Não havia orgulho, não havia resistência. Só eu. Pela primeira vez, eu me via como realmente era, sem as distorções da raiva, do medo ou do ceticismo. E foi nesse momento que as imagens começaram a aparecer ao meu redor. Elas se formavam como projeções vivas no ar, cenas da minha própria vida, passando diante dos meus olhos. Vi minha mãe chorando sozinha no quarto, acreditando que ninguém a via, que ninguém se importava. Vi a versão mais jovem de mim, ouvindo suas palavras de desprezo em relação aos homens, absorvendo-as. Vi os anos passarem, os momentos em que escolhi afastar qualquer pessoa que tentasse se aproximar demais, só para não correr o risco de me machucar. E então, algo que eu nunca havia considerado antes começou a emergir. Outras imagens, outras memórias que eu havia ignorado. Vi o vizinho que sempre ajudava minha mãe sem pedir nada em troca, apenas por bondade. Vi meu professor da escola, aquele que me incentivava a acreditar em mim mesma, que via potencial onde eu só via obrigação. Vi um colega segurando a porta do elevador para mim, um desconhecido na rua, me ajudando a carregar caixas pesadas. Eram pequenos gestos que eu nunca quis reconhecer como parte de uma realidade maior. Por que admitir que existia bondade nos homens significaria admitir que minha visão de mundo estava errada? E naquele instante eu soube. Nunca tinha escolhido ser forte. Eu tinha escolhido ter medo. O impacto dessa revelação me atingiu como um martelo-ação. Passei toda a minha vida convencida de que minha força vinha da minha independência, da minha negativa em precisar de ninguém, especialmente dos homens. Mas agora, diante dessas cenas, via com clareza que minha força não era verdadeira. Era apenas um muro que levantei para me proteger de algo que, no fundo, nunca quis enfrentar. E então a cena mudou. Vi meu pai não como a figura fria e distante que eu carregava comigo todos aqueles anos, mas como um homem mais velho, sozinho, sentado em um pequeno quarto, com as mãos cobrindo o rosto. Ele chorava, e ali, sem palavras, sem explicações, soube que ele se arrependia.
Meu primeiro instinto foi rejeitar aquilo. Eu queria gritar que ele não merecia compaixão, que não merecia nada de mim. Mas antes que eu pudesse me apegar a esse velho ressentimento, Jesus falou. Foi a primeira vez que ele quebrou o silêncio. Sua voz era firme, mas cheia de um amor que me atravessou como um fogo purificador. Perdoe, só isso, uma palavra. Mas essa única palavra carregava um peso que parecia avassalador. Porque naquele instante compreendi que o que ele me pedia não era apenas um ato de bondade para com meu pai. Era a chave para minha própria libertação. Porque, enquanto eu mantivesse o ódio dentro de mim, não seria livre. Eu queria resistir. Queria dizer que não era tão simples, que o perdão não poderia ser concedido a alguém que havia destruído tanto. Mas antes que eu pudesse me apegar a essas justificativas, algo aconteceu. Foi como se uma fissura se abrisse dentro de mim, como se todo esse ódio, essa convicção inabalável de que nunca lhe daria esse privilégio, começasse a desmoronar diante da verdade que eu já não podia negar. Meu pai não era um monstro, era um homem falível, um homem que tomou decisões erradas, que fugiu do que deveria enfrentar, mas que agora carregava o peso dessas decisões. E naquele momento, senti algo que nunca imaginei sentir por ele: compaixão. Nada de justificativas, nada de desculpas, mas uma compreensão real de que ele estava tão quebrado quanto eu. Então percebi que o perdão não se tratava de absolver, tratava-se de me libertar. Olhei para Jesus e ele não precisou dizer mais nada. Seu olhar dizia tudo. Ele me dava uma escolha. Eu poderia continuar segurando esse peso, deixando que definisse minha vida para sempre, ou poderia soltá-lo, poderia escolher a liberdade. E ali, naquele espaço onde o tempo e a realidade não existiam da maneira que conhecia, tomei minha decisão. Eu perdoo, disse, e no instante em que essas palavras saíram de mim, algo aconteceu. Senti um peso que nem sabia que carregava sendo arrancado da minha alma, como se correntes invisíveis se quebrassem. Era como se, pela primeira vez em toda a minha vida, eu me sentisse verdadeiramente leve. O ódio, a dor, o ressentimento, tudo o que havia cultivado por tanto tempo desapareceu. E no seu lugar havia algo novo, algo que nunca havia experimentado antes. Paz. Não uma paz momentânea, mas algo que parecia enraizado em um lugar tão profundo dentro de mim que nada poderia tirá-la de mim. Mas minha jornada ainda não havia terminado. Sentia que algo mais precisava acontecer, algo que eu ainda não compreendia. Antes que eu pudesse perguntar, antes que eu pudesse sequer formular um pensamento, senti que a realidade ao meu redor se desdobrava novamente. A luz não desapareceu, mas fui jogada para outro lugar. Já não havia vazio nem projeções da minha vida ao meu redor. Eu estava em um campo. A grama se estendia por todos os lados, de um verde intenso que parecia quase vivo. O céu, acima de mim, tinha um tom dourado que não consigo descrever. Era como se a própria luz tivesse substância, como se não houvesse sol, mas tudo emanasse um brilho próprio. O vento soprava suavemente, e no ar havia um perfume que lembrava algo entre flores e água corrente. Cada detalhe parecia mais real do que qualquer coisa que já havia sentido antes. E então ouvi novamente a voz dele. Ainda não é o seu momento. Meu coração se apertou. Sabia o que isso significava. Eu teria que voltar. Por um instante, permiti-me sentir um silêncio desesperador. Eu não queria voltar. Não queria deixar aquela paz, aquele amor, aquela certeza absoluta de que tudo fazia sentido. Mas antes que eu pudesse argumentar, Jesus se aproximou, olhou para mim. E nesse olhar estava a resposta para tudo que eu ainda não entendia. Há algo que você precisa fazer. Não precisei perguntar o quê, eu sabia. E foi então que tudo começou a desaparecer. A luz, o campo, a presença dele, como se estivesse sendo puxada por um fio invisível. De volta onde tudo começou, a sensação de paz permaneceu, mas a realidade ao meu redor mudou bruscamente. De repente, houve um choque. Algo frio, algo pesado,
um som distante, vozes abafadas. Então, a dor. Um peso esmagador caiu sobre mim e meus pulmões ardiam, como se estivessem pegando fogo. Foi quando percebi que tinha voltado. Meus olhos se abriram de repente e tudo parecia confuso. Luzes brancas, rostos borrados, vozes chamando meu nome. Meu corpo se sentia pesado, como se tivesse sido arrancado de algum lugar muito distante e jogado de volta dentro de algo pequeno demais para conter tudo o que eu havia sentido. Minha cabeça pulsava e cada respiração parecia um esforço sobre-humano. Foi só quando senti dedos pressionando meu pulso e um rosto familiar se inclinando sobre mim que percebi onde estava. O hospital. Eu estava viva. Mas antes que eu pudesse processar qualquer coisa, as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Não sabia se era alívio, confusão ou nostalgia pelo que deixara para trás. Tudo o que eu sabia era que algo dentro de mim havia mudado para sempre. Nos dias seguintes, tentei me convencer de que tudo aquilo não passava de uma ilusão criada pelo trauma. Os médicos disseram que estive clinicamente morta por 8 minutos. E segundo eles, durante esse tempo meu cérebro provavelmente criou imagens para me confortar, para preencher o vazio da inconsciência. Mas eu sabia que não era assim. Aquilo não foi um sonho, não foi um delírio. Eu estive lá, eu vi, eu senti. E mais do que isso, voltei diferente. Antes, eu teria rido da ideia de uma experiência espiritual. Teria descartado tudo como uma invenção de uma mente desesperada por encontrar sentido. Mas não foi assim. Não apenas vi algo, fui transformada. Nos dias seguintes, a realidade do que havia vivido começou a pesar sobre mim de uma maneira diferente. O medo já não era admitir o que havia acontecido, mas sim como eu lidaria com isso a partir de agora. Como eu poderia continuar vivendo da mesma forma? Depois de ter visto a verdade com meus próprios olhos, como eu poderia simplesmente ignorar tudo o que ele me mostrou? Mas havia algo que me atormentava ainda mais. A promessa que fiz. Eu escolhi o perdão. Eu escolhi confiar nele. E se eu simplesmente deixasse isso para trás, de que adiantaria tudo? Então, quando percebi que não bastava apenas ter vivido aquela experiência, eu precisava agir em consequência e sabia exatamente por onde começar. O telefone ficou na minha mão por vários minutos e eu não conseguia discar. Meu coração batia tão forte que eu podia sentir cada pulsação bem fundo no meu peito. Mas eu sabia que tinha que fazer isso. Fechei os olhos e respirei fundo, antes de finalmente pressionar o botão da chamada. A linha tocou apenas 3 vezes, antes que alguém atendesse. E então, uma voz que eu não ouvia há vários anos preencheu o silêncio. Meu pai. Por um instante, tudo o que eu queria dizer desapareceu da minha mente. Pensei em desligar naquele momento e fingir que nunca tentei, mas eu não podia continuar vivendo fugindo. Então, com a voz trêmula, disse a única coisa que importava: eu te perdoo. O silêncio do outro lado da linha pareceu durar uma eternidade. Por um momento, temi que ele simplesmente desligasse, que não se importasse e seguisse a vida como se nada tivesse acontecido. Mas então, ouvi um soluço abafado. Ele tentou dizer algo, mas a voz falhou, sufocada pela emoção. Me perdoe, filha. Me perdoe. Aquelas palavras caíram sobre mim como uma onda e pela primeira vez eu chorei. Não foi de raiva, não foi de dor, mas por algo que nunca havia me permitido sentir. Alívio. Não se tratava de esquecer o passado, não se tratava de fingir que as feridas nunca existiram. Mas naquele instante, compreendi o que Jesus sempre quis que eu entendesse. O perdão não era para libertá-lo, era para me libertar. Desde aquele dia, nada voltou a ser como antes. Continuo sendo independente, continuo sendo forte, mas agora essa força não vem da resistência, do medo ou do orgulho. Vem da paz que só pode existir quando deixamos para trás o que nos aprisiona. Comecei a estudar a Bíblia, a buscar entender mais sobre Deus e sobre o que Ele queria para a minha vida. E por mais que esse caminho seja novo para mim, sei de uma coisa: nunca mais estarei sozinha. Fui para o outro lado
Vi a verdade com meus próprios olhos. E se eu puder deixar algo para você, que está lendo este relato agora, é o seguinte: o amor e o perdão de Deus são reais. Você pode negá-los, pode fugir, pode construir todos os muros do mundo para se proteger. Mas a verdade é que Ele sempre esteve lá, esperando por você. A escolha sempre foi sua, assim como foi a minha. E você, o que faria se tivesse uma experiência como essa? Você acredita que experiências de quase morte são reais ou apenas fruto da mente? Eu realmente quero saber sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe sua visão sobre o que acabamos de ouvir. Se esta história te impactou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perderá nenhum novo conteúdo que possa transformar sua maneira de ver a vida e o que existe além dela. Isso é muito importante para que possamos continuar trazendo relatos como este para você. Agora, se você quiser ouvir outra história impressionante sobre alguém que passou por uma experiência fora do comum, clique no próximo vídeo que já aparece na tela. Você não vai querer perder. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!